Olá a todos, vamos dar início à nossa aula de Biologia. Sou a professora Gisele Palmeira e vamos observar agora qual é a nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 20, aula de revisão e avaliação. Então vamos dar início à nossa aula. Então vamos dar início aí à nossa revisão, né? Vamos iniciar observando alguns invertebrados que já foram estudados e aqui a gente tem um dos seus representantes, né? A gente tem aqui essa representação de um solo, né? Uma terra, e lá embaixo do solo a gente consegue observar um animalzinho caminhando, né? Um invertebrado. Esse animal é bem conhecido por nós, né? A famosa minhoca, que ela é muito importante para o solo, né? Ela deixa o solo mais fértil, que é muito importante também para o crescimento dessas plantinhas que a gente observa aqui, né? Mas a gente vai relembrar ali conteúdos relacionados ao grupo dos anelídeos, né? A gente vai observar aí as suas principais características e a divisão dentro desse grupo. Lembrando que a gente tem aqui a minhoca, né? Que é a representante principal aí dos anelídeos, que é mais conhecida por nós. E aí, dentro dos anelídeos, vamos observar que esses animais são animais que apresentam um corpo mole, alongado e cilíndrico, né? Se a gente relembrar aí como é uma minhoca, acredito que todos vocês já tenham visto uma minhoca. Ela tem essas características, né? Tem um corpo mole, um corpo alongado, cilíndrico e dividido em anéis, né? Se a gente observar com bastante detalhe, a gente vai observar que ela tem vários segmentos, né? Apresenta essa nítida segmentação, como se fosse ali vários anéis mesmos constituindo o seu corpo. E é essa a origem do seu nome, né? Por isso que tem o nome anelídeos, porque o corpo é dividido por anéis. E aí, dentro da classificação dos anelídeos, a gente observa aí 3 grupos. Esses grupos eles são divididos de acordo com a quantidade de cerdas desses animais. Quando a gente fala que o animal faz parte do grupo dos oligoquetas, são aqueles que apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade, que é o caso da minhoca, do minhocossu também. Ele apresenta aquelas cerdas, mas é mais curtinha. Quando falamos dos grupos dos hirudíneos ou aquetas, o A, quando a gente observa numa palavra, geralmente ela está relacionada com a negação. Então, se aquetas são aqueles que não apresentam cerdas, né? Que é o caso do sanguessuga. E também pode ser conhecido como hirudíneos, né? Então, sanguessugas também fazem parte do grupo dos anelídeos, mas eles não apresentam cerdas na constituição do seu corpo. E tem também o poliquetas. Poli vem de muito, apresenta muitas cerdas mais evidentes, que é o exemplo dos nereis, que a gente observou também em uma outra imagem, né? Então, dentro dos anelídeos, nós temos esses 3 grupos: oligoquetas, hirudíneos ou aquetas e poliquetas, tá bom? E aí vamos observar também, né, um outro representante ainda falando sobre os invertebrados, que é também bastante conhecido por nós, que é aqui a borboleta, né? Muito comum a gente observar uma borboleta ali perto das flores, né? Então as borboletas fazem parte do grupo dos invertebrados e ela está ali dentro de um grupo, né, que é chamado de insetos, né? Então ela tem características ali que fazem com que ela fique dentro dos artrópodes. E a gente vai relembrar qual é a principal característica dos artrópodes. Origem no grego, né? Então esse nome aí vem do artros, articulação. Quando a gente define aí, observa a origem desse nome, articulação vem desse nome artros e pó dos pés, né? Então são pés articulados, são animais que apresentam essa articulação no seu corpo. Animais que apresentam uma grande diversidade, possuem apêndices articulados e um exoesqueleto quitinoso, né? Então, essa presença do exoesqueleto, quando a gente fala de exo, é fora, né? Fora do seu corpo, ele tem essa proteção de quitina, por isso que a gente fala de exoesqueleto quitinoso. E aí, para que ele consiga crescer, para que ele consiga se desenvolver, ocorre um processo chamado de equidise ou muda, onde é exatamente a troca desse exoesqueleto, né? Então, quando a gente fala desse processo de equidise ou muda,
é a troca do esqueleto, desse exoesqueleto quitinoso desses animais, para garantir o seu crescimento, né? Então, nessa fase onde ocorre essa troca, esse exoesqueleto, ele é mais fininho, né? O animal, ele consegue ali sair dessa casinha, né? Como se ele estivesse trocando de roupa, né? O animal ali está crescendo, chegou num determinado ponto que ele precisa sair daquele espaço porque está muito curtinho, e aí ele faz essa troca, que a gente chama de equidise ou muda. Ele sai daquele exoesqueleto quitinoso antigo, e aí ele vai se desenvolvendo e vai crescendo, né? A gente observa aí nessa imagem a representação de um inseto, mas outros seres também, como é o caso do siri, que a gente vai observar aí na nossa próxima imagem, realizam esse processo de equidise ou muda, tá? Então existem diversas espécies que, para realizar o seu crescimento, eles precisam realizar a troca do exoesqueleto quitinoso, que é chamado de equidise ou muda, né? Então, a gente observa aí um outro representante, né, uma outra espécie que também realiza esse processo. E aí a gente vai observar alguns grupos que estão dentro dos artrópodes. Olha só, nos artrópodes a gente consegue observar o grupo dos insetos, né? Os insetos são aqueles que apresentam 3 pares de pernas, ele apresenta uma divisão corporal como cabeça, tórax e abdômen, né? Apresentam asas, como a gente observa aí o caso dessa borboleta. Temos também o grupo dos aracnídeos, né? Lá nos aracnídeos a gente vai observar, por exemplo, a presença de escorpiões, de aranhas, né? Que apresenta já outra característica corporal. Temos também o grupo dos crustáceos, onde a gente vai encontrar o caranguejo, o siri, a lagosta, o camarão, né? E tem também o grupo dos quilópodes, né? Quilópodes e diplópodes estão dentro do grupo dos miriápodes. A diferença entre eles ali, né, para a gente conseguir diferenciar logo de cara, é a quantidade de patas por segmento, né? No caso dos quilópodes, a gente observa que ele tem um par por segmento, né? Então, quais são os segmentos que a gente observa aqui nesse animal? Olha só, essas estruturas, ó, que a gente consegue observar a divisão e a separação delas, a gente consegue identificar cada par em cada segmento, né? Então, esses animais aqui no caso, eles são carnívoros, se alimentam de outros animais e para isso eles vão injetar um veneno na sua presa. Diferente do próximo grupo que a gente vai observar agora, que são dos diplópodes, e aí a principal característica é que em cada segmento ele vai apresentar 2 pares de patas, né? Então, para a gente diferenciar bem essas duas espécies, é só a gente observar a quantidade de pares de patas, né? Se ele tem 2, a gente lembra logo de di, né? Diplópode, a gente já lembra de 2, e aí cada segmento, ó, tem 2 pares, tá? E fica mais fácil de a gente diferenciar um grupo do outro. Nesse caso, essas espécies elas são herbívoras, né? Diferente do grupo anterior que a gente observou. E aí vamos observar também um grupo muito interessante, que é o grupo dos peixes. Olha só, é o maior grupo de vertebrados, né? Aqui a gente já começa a falar dos animais vertebrados. Anteriormente estávamos falando dos invertebrados. São exclusivamente de ambiente aquático, né? Todos os peixes vivem no ambiente aquático. Eles apresentam características ali na sua evolução para viver nesse ambiente. São seres ectotérmicos, aqueles que não conseguem manter a sua temperatura corporal, depende ali do ambiente externo onde ele está para ter ali a sua temperatura. E a respiração desses peixes são branquiais, né? Através de brânquias, são estruturas específicas para que ocorra a troca gasosa dentro do ambiente aquático, né? Então, essa estrutura é exatamente para animais que vivem em ambiente aquático, que é o caso dos peixes. Sistema circulatório fechado, né? Porque o sangue ocorre ali dentro dos vasos desse animal. E o sistema digestório é completo, inicia no ânus e inicia na boca e finaliza no ânus, né? E quanto ao processo de nutrição, existem espécies que são herbívoros, carnívoros, onívoros e até dentritívoros, né? Como existe uma grande diversidade de nutrição também, né? Cada espécie ali vai ter a sua nutrição específica. E aí, ainda falando sobre a classificação dos peixes,
né, a gente tem aqui o grupo dos vertebrados, né, fazem parte do grupo dos vertebrados, e aí existem algumas divisões. Né, tem aqui um grupo que é chamado de agnatos, são aqueles peixes sem mandíbulas, que tem aquela estrutura circular na sua boca, onde ele vai realizar a raspagem com o seu dente, para que ele consiga ali absorver os nutrientes que ele necessita. E temos aqui esse outro grupo, ó, que são os peixes com mandíbulas, que são gnastotomata, né? E aí dentro desse grupo existem as duas divisões, os condrictes e os osteíctes. Quando falamos de condrictes, a gente vai lembrar de cartilagem, são animais que apresentam um tecido cartilaginoso. E os osteíctes são os peixes que apresentam um tecido ósseo, tá? Então a gente tem essa divisão dentro do grupo dos vertebrados. E aí a gente vai observar com mais detalhes agora esse grupo aqui, ó, o grupo dos osteíctes, que são aqueles que apresentam o tecido ósseo, que a gente chama de peixes ósseos. Olha só aí na nossa próxima imagem, os osteíctes são os peixes ósseos e eles apresentam aqui, ó, as brânquias cobertas por opérculo. Né? Se a gente for relembrar ali a imagem de um peixinho, ele vai ter ali, né, perto ali do seu rosto, uma estrutura chamada de brânquias, né, que fica assim nessa região, né? Todo mundo já viu um peixinho, a gente já sabe como é que ele é. E aí essa região denominada brânquias, o que acontece? A água ela vai entrar pela boca desse animal, vai passar pelas brânquias e esse opérculo ele funciona assim como se fosse uma plaquinha que vai abrir e vai fechar, né? Então ele vai proteger essas brânquias. Então o que vai acontecer? A água vai entrar pela boca, né? As brânquias estão nessas estruturas aqui, o opérculo vai estar ali, ó, fazendo a proteção dessas brânquias. Quando a água passa, ocorre a troca gasosa. A água levou o oxigênio e vai levar de volta o gás carbônico, né? Então o peixe precisa do oxigênio, que é a água que está trazendo, e quando ela passa pelas brânquias, ela vai levar o gás carbônico. Então esse opérculo vai fazer essa proteção e ele vai fazer esse movimento de abrir e de fechar. Tá bom? Então, a estrutura relacionada com a respiração dos peixes são as brânquias. E no caso dos osteíctes, eles apresentam esse opérculo. Uma outra estrutura também é a bexiga natatória, né? Ele vai apresentar um corpo fusiforme, uma pele com muitas glândulas mucosas, que é exatamente para eliminar o atrito com a água, escamas finas e flexíveis, e a maioria das espécies é ovípara, apresentando ali a fecundação externa, tá? No caso aqui dos osteíctes, eles colocam ali, ó, lá na água, gametas masculinos e femininos, e aí essa fecundação, o encontro do gameta acontece na água, tá? Então o animal, lá o peixe macho e fêmea, jogam na água esses gametas e é na fecundação externa que acontece essa variabilidade genética, processo de fecundação e aí a reprodução de uma nova espécie, tá bom? Vamos agora observar o grupo dos répteis. Olha só, o répteis vem do latim reptare, que significa rastejar. E aí são os animais vertebrados, são ectotérmicos também ali, ó, dependem do ambiente externo para manter a temperatura corporal, né? Por isso que é muito comum a gente observar ali aquele jacaré, aquela tartaruga pegando sol. Corpo com poucas glândulas, né? A gente já observa uma diferença aqui do grupo anterior. Ele é impermeável, porque o grupo dos répteis, eles já vivem mais no ambiente terrestre, né? Então eles precisam manter ali a água dentro do seu corpo, né? Então ele vai ter essa estrutura mais impermeável para evitar essa perda da água. E aí ele vai ser coberto por escamas ou, né, placas ósseas, vai depender ali da espécie, né? Quando a gente fala de escamas, a gente vai lembrar ali das cobras. Placas ósseas, a gente pode lembrar ali daquelas placas que compõem a estrutura corporal dos jacarés e dos crocodilos, por exemplo, tá? E tem também o caso das tartarugas, né, que elas apresentam aquela carapaça.
Uma outra característica é a presença de pulmões, né? Pulmões bastante eficientes. Então, a gente já observa aqui que no grupo dos répteis, são aqueles animais que vivem no ambiente terrestre, então ele já tem uma outra estrutura de respiração, que é o pulmão, né? O órgão onde ocorre ali, ó, a troca gasosa desses animais. E os ovos cobertos ali com casca também em anexo, né? Então, essa casca que vai envolver esse ovo também é uma medida de estratégia de evolução dessa espécie. Quanto ao processo de reprodução, nesse caso, a fecundação já é interna. A maior parte ali dos répteis são ovíparos, que são aqueles que colocam os ovos, né? E esse embrião vai se desenvolver dentro desse ovo, como é o caso dessa tartaruga aqui. Mas tem também algumas cobras e lagartos que são ovovivíparas, né, onde esse embrião vai se desenvolver mais na fêmea, tá? E quando ele já sai ali quase completinho, tá? E aí, né, a gente vai observar também a classificação taxonômica, né, relacionada ao grupo dos mamíferos, né? Então, a gente vai relembrar aqui com vocês o grupo dos mamíferos, e a classificação taxonômica, onde a gente vai iniciar lá no domínio e finalizar aqui na classe. Né? Quando a gente fala do domínio eucariota, a gente está falando dos seres que são eucariontes. Depois do domínio, na classificação taxonômica, nós temos o reino. Reino animalia são os animais. Né? Depois do filo, são os cordatas, que está relacionado com o processo de desenvolvimento embrionário dessas espécies. O subfilo vertebrada, que são os seres vertebrados, até chegar na classe mamália, que são os mamíferos, tá? E aí, dentro dos mamíferos, a gente vai observar características que definem essas espécies como mamíferos, né? E uma delas é exatamente a presença de glândulas mamárias, nessas glândulas mamárias que vão produzir ali o leite, né, para essa espécie, logo que nasce, se nutrir, se desenvolver. Além disso, tem também a presença de pelos, né? Então, os mamíferos têm essas duas características bem importantes, né, que definem esses grupos, que é a presença de mamas, né, glândulas mamárias, e a presença de pelos também, né? Além de outras glândulas que fazem parte ali da sua epiderme. Mas a gente trouxe aqui como principal referência desse grupo esses dois sistemas, né? O sistema digestório que é completo e o sistema circulatório que é fechado. E aí, para a gente observar o sistema digestório completo, a gente identifica aqui as suas principais partes, né? Olha só, a gente tem aqui em destaque é um órgão, né, um corpo humano, mas aqui a gente só tem os órgãos que fazem parte do sistema digestório em destaque. Por que ele é completo? Porque ele vai iniciar aqui na cavidade bucal, como a gente observa aí ao centro, e vai finalizar no ânus, né? Então, ele vai percorrer todo um caminho para que ocorra o processo de absorção de nutrientes. Qual é o principal objetivo do sistema digestório? É justamente absorver nutrientes. Por quê? Porque esses seres, eles são consumidores, né? Eles precisam de energia. A gente precisa de energia, né? Somos partes aí do grupo dos mamíferos. Então, para a gente ter energia, o que a gente faz? A gente come, a gente precisa se alimentar. E aí, lá nos alimentos que a gente encontra os nutrientes que o nosso corpo precisa para se desenvolver, para realizar seu metabolismo, tá? E aí, qual é o primeiro processo que a gente faz quando a gente se alimenta? A gente coloca a comida na nossa boca, né? Então, lá na nossa boca, a gente inicia, o processo de mastigação, que a gente chama de digestão mecânica, porque a gente vai triturar, vai rasgar aquele alimento e ele vai começar a quebrar aqui, na nossa boca. A língua também vai auxiliar nesse processo. A gente tem a saliva presente na nossa boca, onde tem a amilase salivar, que é muito importante para já iniciar o processo de digestão também na nossa boca. A quebra específica ali de um carboidrato. E aí, depois que nós mastigamos, a nossa língua realiza o movimento da comida, a gente vai engolir, né? Engolimos o alimento. E aí ele passa para o esôfago, que é esse tubo que a gente observa aqui ao centro, né? Então, através desse tubo, esse alimento vai descendo até chegar no estômago, né? Esse órgão que a gente observa aqui, né? O estômago.
E aí dá continuidade ao processo de digestão. Na digestão, qual é o principal objetivo? Reduzir ali aquelas partículas, porque elas precisam ser absorvidas para ser levadas na nossa corrente sanguínea, né? Então ele passa aqui pelo estômago e aí ele chega nessa estrutura aqui, ó, que a gente observa aqui várias voltinhas, que é o intestino delgado. O intestino delgado ele é muito importante porque ele apresenta ali microvilosidades. Microvilosidades são estruturas bem pequenininhas, onde existe uma grande vascularização. Então, é aqui no intestino delgado que ocorre a absorção dos nutrientes, né? Observe que ele foi quebrado lá desde o processo da mastigação, foi quebrado através dos ácidos presentes aqui no estômago, presente ali no bile da vesícula biliar, também o suco pancreático que auxilia esse processo. Quando ele chega no intestino delgado, ele é absorvido, né? Então, quando ele é absorvido, para onde ele vai? Para a corrente sanguínea. E aí o nosso sangue vai realizar o transporte dos nutrientes para o nosso corpo, né? Então, é a via que a gente tem para realizar esse movimento, né? Ele vai levando os nutrientes. Tá bom? E aí aqui no intestino delgado é que ocorre essa absorção. Depois ele vai para o intestino grosso, nessa parte maior que a gente observa, onde ocorre a absorção de água, sais minerais, até a formação das fezes. E aí as fezes passam pelo reto até sair pelo ânus. Tá bom? Então é assim que funciona o sistema digestório completo. E aqui a gente trouxe o corpo humano porque nós fazemos parte aí do grupo dos mamíferos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de revisão.